E aí, galerinha do sexto ano, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje do Instituto Educacional Elinho, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre, certo, pessoal? Vamos lá para a nossa aula. Devocional, pessoal, de hoje, João 5:24, diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso mesmo, pessoal. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, conforme diz aqui o texto, passa da morte para a vida, certo? E o que é que isso quer dizer, professor? Você me pergunta, né? Professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meu querido, que nós, por sermos pecadores, nós estamos fadados ou condenados à morte eterna, não é isso? Estamos fadados ou condenados à morte eterna. Porém, todavia, entretanto, quando se crê no Senhor Jesus Cristo, a história muda, né? Porque ele diz aí, ó, em verdade, não é assim? Ele diz, em verdade vos digo, ó, quem ouve a minha palavra, presta bem atenção nisso, ó. Quem ouve a minha palavra. Palavra de quem? Quem é que está falando aqui? É o Senhor Jesus. Então quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou ele, ó, naquele que me enviou, naquele que enviou o Senhor Jesus, tem a vida eterna. Então se você ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou, que foi Deus quem enviou Jesus, você tem a vida eterna. Olha aí que o verbo ter está no presente. Presente é um fato que está acontecendo no momento, não é não? Então, esse fato da salvação da sua alma é algo presente. Quando você ouve a palavra de Jesus, ó, ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, aí a salvação é algo presente na sua vida. O que é que você tem quando você ouve a palavra de Jesus e crê em Deus? Você tem a vida eterna, certo? Você tem a vida eterna. Isso é maravilhoso saber disso. Porque você, a partir do momento que ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, você tem a vida eterna. E olha o que é que diz mais. Não entra em juízo, ou seja, em condenação. Você não vai ser perdido na eternidade. Você não vai para o inferno. Mas, porém, todavia, entretanto, passou da morte para a vida. Olha aí que maravilha, né? Você passa da morte para a vida quando crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E aqui está falando da morte eterna para a vida eterna, tá vendo? Tem a vida eterna. Então você não entra em condenação, não vai para o inferno, mas passa da morte eterna para a vida eterna. Você tem a salvação da sua alma por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. É somente por meio da fé que você consegue essa salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua santíssima palavra. Meus queridos, nós vamos para o nosso assunto de hoje, que é substantivo. Você pergunta, professor, qual é o livro? Aqui embaixo, meu anjo, ó. Sexto ano, LGR, que é livro de gramática, página 37 a 41, professor Rogerson, tá bom? Tem aqui a legendazinha aqui embaixo. Aí, vamos lá, o que é substantivo, né? Vamos lá. Pessoal, substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe no mundo real e imaginário. Tudo que existe no mundo real, você pode pegar, e no mundo imaginário, aquilo que está na sua mente. Não quer dizer que é algo irreal, certo? Que não existe, não quer dizer isso. Mas que está na sua mente, que é algo que você não consegue palpar com as mãos, vamos dizer assim, pegar, porque não tem massa, não é matéria, né? Não tem um volume no espaço assim para você pegar, certo? Isso é o mundo imaginário, vamos dizer assim, o mundo mental, né? Que está na mente, beleza? Então isso é a definição de substantivo. Exemplos de substantivo mais no mundo real, certo? O que está em verde aqui, esse exemplo que eu coloquei agora, tem no livro de vocês, certo? E você pode imaginar assim, ó, isso aqui é o do mundo real, aquilo que eu posso realmente pegar, beleza?
a ecologia, o ecossistema, a Terra, né, o planeta Terra, a floresta, você pode também pegar o jacarandá, o universo, a biosfera, o habitat, a glicose, a parasita, sapataria, aluno, vestígio, computador, livro, fóssil, hortaliça, lago, girassol, caneta, menino e menina. Tudo são coisas mais do mundo real, né? Vamos dizer assim. E vamos mais para o mundo da mente, né? Não vou dizer nem assim tanto imaginário. A gente usa essa definição como mundo imaginário, tudo que existe no imaginário, mas é na sua imaginação, na mente. Não, repito, não é que é uma coisa irreal, uma coisa que não existe. Existe, mas está mais voltada à questão dos pensamentos, da mente, emoções e outras coisas mais, certo? Então vem lá, ó, os exemplos. Deus existe, mas você não pega em Deus. Deus, ele não é matéria, ele é espírito, certo? Mas ele é um substantivo, né, próprio. Sedentarização, certo? Felicidade, orgulho, evolução, bondade, saúde, olha, saúde, saída, intuição, liberdade, ó, vontade, amor, compreensão. Tá vendo? É algo que está mais assim na sua mente, né, na imaginação. Repito, existe, certo? É algo que existe, mas está na imaginação, né? Vamos dizer assim, não é algo que você consegue pegar, não é assim? Ó, felicidade, por exemplo, é algo que existe, você não consegue pegar a felicidade, você consegue sentir a felicidade, não é assim? O amor, você consegue também sentir o amor, você não pega no amor, vamos dizer assim, né? Você pode dizer assim, mas eu pego no amor da minha vida, que é meu pai, minha mãe, ou minha esposa, conforme seja, né? Tudo bem, você ama, beleza, né? Mas estamos falando do sentimento, amor. Entenderam? Então esses são exemplos de substantivo de uma forma bem genérica, né? Professor, o que é esse negócio de genérica que a gente escuta tanto falar? É de uma forma mais geral, generalizada, certo? Vamos lá. Estudar agora, pessoal, a classificação dos substantivos, certo? Classificação dos substantivos. Ele tem várias classificações e vamos observar aí. A primeira delas é substantivo simples. Qual a definição, professor, do substantivo simples? Ele tem apenas um radical, certo? E aí tem exemplos, ó, jardim e livro. O que está destacado em azul é o radical, certo? É uma palavra formada por uma só, vamos dizer assim, né? É um substantivo formado por uma só palavra, mas que tenha um só radical, certo? Olha a diferença, você vai entender melhor quando observar o substantivo composto. O substantivo composto, ele tem mais de um radical. Exemplo, bomba relógio, palavra-chave, entenderam? Videogame, videolocadora, tá entendendo? Videoaula, ó, tem dois radicais, certo? E tá aí, ó, bomba, relógio. O que tá em azul tá destacando o radical da palavra. Bomba, relógio é uma palavra só, vamos dizer assim, separada pelo hífen, né? Você pronuncia como se fosse uma coisa só, vamos dizer assim. Mas tem dois radicais, tem mais de um radical, porque é formado por duas palavras, podemos falar, para melhorar o entendimento, né? Que às vezes esse negócio de radical a gente se perde um pouco. Mas tem, de uma forma mais geral, tem duas palavras, ou mais de uma palavra, né? Como eu citei os exemplos aí, ó, bomba relógio, palavra-chave, videogame, videolocadora, videoaula, certo? Girassol, ó, gira e sol. Então forma duas palavras, é uma palavra composta, um substantivo composto. Tem mais de um radical. E o substantivo simples, apenas um radical. Beleza? Mais classificações de substantivo. Podemos classificá-lo também como substantivo primitivo, que ele não se origina de nenhum outro. Ele é primitivo, é ele ali pronto, né? Ele não precisa de outro para existir, vamos dizer assim. Porta. A porta é uma porta e acaba a história. Para que ela continue existindo, a porta, eu não preciso de uma outra coisa ficar carregando a porta, né? Então ela é primitiva, está lá instaladinha no lugar dela e pronto. Ela foi fabricada, beleza, ela precisou de alguém para ser fabricada. Mas depois que ela está fabricada, não precisa de ninguém para ela subsistir, para ela continuar existindo, né? Beleza, isso é o substantivo primitivo, ela não se origina de nenhum outro, certo? Ela continua a existência dela sem a necessidade de outro ser, beleza? Quadro também é um exemplo, né? O quadro na parede lá, está lá e pronto, acabou. Ele vai ficar lá enquanto o cupim não comer, vai ficar lá, né? Beleza. A diferença do substantivo derivado, né? Ele se origina a partir de outro ser. Tá vendo? Olha o exemplo. Portaria. Enquadrar.
Tá vendo que ele pega a raiz, ó, de outra palavra, ó, portaria. Então, porte vem aqui a raiz da palavra porta. Então, o derivado, ele deriva de outra palavra. Ele se origina a partir de outro, certo? Então, essa é a diferença de primitivo e derivado. Primitivo, ele se origina dele mesmo, vamos dizer assim. Ele existe lá e pronto, acabou, né? Não é que ele veio a existir dele mesmo. O objeto, né? Mas o nome porta, pronto, é a porta. Ela não já está pronta? Você está pensando assim no sentido de que ela já está pronta, não quem... Ah, mas a porta foi fabricada. Mas quando você pensa no substantivo porta, ela já está fabricada. Antes dela ser fabricada, ela não era porta, ela era madeira. A madeira se transformou numa porta, certo? Agora, depois que ela já é porta, pronto, ela é porta. Acabou. Ela não se originou de outra porta, tá entendendo? Ela se originou de uma madeira, mas não de outra porta. Aí já o substantivo derivado, ela se origina de outra. Ó. Porta é o primitivo, é o derivado. Portaria, porteiro, entendeu? E por aí vai, certo? E enquadrar vem lá da palavrinha quadro também, certo? Mais classificações, ó, como abstrato. Podemos classificar os substantivos como abstratos. Depende de alguém ou de algo para existir. Exemplos, cuidado, amor e alegria. Por um tempo as pessoas ficaram pensando, eu mesmo no início, né, quando eu era criança e estudava essas questões de substantivo lá, eu pensava que abstrato era tudo aquilo que não existia, né? Era algo irreal. Mas na verdade, pessoal, abstrato é o que depende de alguém ou de algo para existir. Por exemplo, o amor. O amor depende de uma pessoa para sentir o amor. A alegria, do mesmo jeito, depende de uma pessoa para que a alegria exista. A alegria não pode existir sozinha, ela não consegue existir sozinha. Como no caso da porta, né? A porta ficou lá e pronto. A alegria não, precisa de alguém estar sentindo a alegria, de alguém estar alegre. Então esse substantivo alegria, ela depende de alguém. Então é um substantivo abstrato, certo? E aí é mais voltado para a questão dos sentimentos, né? Algumas gramáticas definem como sentimentos e palavras derivadas de verbos, certo? Você tem algum sentimento, é abstrato. Palavras que derivam de verbos, também abstrato. E por aí vai, certo? Substantivo concreto, pessoal, a existência independente. Né? Ele é o contrário do abstrato. O abstrato ele depende de alguém, né, para existir. Já o concreto não. Ele tem a existência independente. E nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Exemplos: João, barco, mar, areia, quadro. Deixa eu corrigir essa palavra aqui. Quadro. Na hora de digitar aqui, eu digitei errado, mas eu já corrigi, né? Ó, quadro, certo? E vidro. Só que você tem que ter um cuidado, né? Cuidado com o contexto. Que às vezes alguma palavra concreta pode ser utilizada como abstrato dependendo do contexto. Você sabe que tem aqueles gêneros textuais e tal, e aí pode mudar o sentido. Então, cuidado com o contexto e o resto dá tudo certo. Então, substantivo concreto, ele não depende de ninguém para existir, né? O João existiu, acabou a história, ele está existindo ali, só depende de Deus, né? Estamos falando da parte espiritual, né? Mas da parte de substantivo, o João é o João e acabou a história, né? O barco, depois que ele foi fabricado lá da madeira, tá lá, é o barco e pronto, acabou, está existindo, certo? Diferentemente do substantivo abstrato, precisa de alguém estar sentindo a alegria. O barco não precisa de alguém estar sentindo o barco. Ah, estou sentindo o barco. Ah, que barco. Não, o barco é o barco e acabou. O mar é o mar e pronto. A areia é a areia e pronto. O quadro é o quadro e pronto. O vidro é o vidro e pronto. Acabou. É concreto. Tem existência própria, né? E o abstrato depende de alguém para existir. Beleza? Os substantivos concretos, pessoal, eles se classificam em próprios, certo? Quando se aplica a um substantivo em particular, né? São grafados com inicial maiúscula. Então, detalhe para isso. O substantivo concreto ele pode ser próprio e pode ser também comum. Próprio, ele vem com a inicial maiúscula, certo? Se aplica a um substantivo em particular. Em Brasil, pronto, a nação brasileira, pronto. Bahia, é lá aquele estado da Bahia, certo?
O hemisfério norte é o hemisfério norte lá do mundo, né? Do globo terrestre lá. E o Pedro é o Pedro e pronto, acabou. Polo Sul é o Polo Sul. É algo lá em particular. Danone, aquela empresa Danone. Cuidado que quando você for se referir ao objetozinho, né? Danone. Ah, vou comprar um Danone. Aí já é um objetozinho, né? Um substantivo já comum, certo? Que às vezes você está se referindo, por exemplo, a vários... tem várias marcas, né, de Danone. Aí você generalizou e já vou comprar um Danone. Mas não é da marca Danone. É um Danone, assim, em geral, né? Você se popularizou o nome Danone e pronto. Iogurte também tem essa ideia, né? Então, quando você se refere a um ser em particular, letra maiúscula, é substantivo próprio. Agora, olha a diferença para o substantivo comum. Ó. Se refere a seres do mesmo grupo. Aí, ó, tá entendendo a parte do Danone que eu disse? Você vai comprar lá um Danoninho lá, de marca qualquer, já eu quero comprar um Danone, letra minúscula. Porque você não está se referindo especificamente àquele grupo em particular do Danone. Você generalizou, né? Como se fosse Danone, qualquer tipo de iogurte lá, de copinho que você vai comprar. Entenderam? Aí o substantivo comum ó, se refere a seres do mesmo grupo. Ó, pedra, livro, telefone, mesa, homem, lápis, não é assim? Do mesmo grupo. Ó, tem um grupo de homens. Aí tem o homem branco, tem o preto, tem o gordo, tem o magro, tem o bonito, tem o feio. Que eu não acredito nesse negócio de gente feia, né? Porque depende dos olhos de quem vê. Todo ser é bonito, todo ser humano é bonito, ele tem a sua beleza. O problema está nos olhos de quem vê, né? Vamos dizer assim, a feiura não está na pessoa vista, está nos olhos de quem vê, certo? Todo ser humano tem a sua beleza. O lápis também, certo? Ele deve ter um lápis preto, tem o branco, tem qualquer outra cor aí, tem de várias marcas, entenderam? Então é o grupo lápis. Então quando você se refere a seres do mesmo grupo, é um substantivo comum, porque ele faz parte de... Você está se referindo a um grupo, né? A um grupo de lápis, por exemplo. Ah, eu vou comprar um lápis. Mas aí, que tipo de lápis? Pode ser o lápis preto, branco, amarelo, vermelho, né? Qualquer cor, encardido, encarnado. Então, um grupo. Ah, vou lá na casa do homem. Que homem? Pode ser o primo, o pai, o avô, né? É um grupo, certo? Então, substantivo comum. Beleza? Também os substantivos concretos se classificam ainda em coletivos, certo? São substantivos comuns que indicam um conjunto de animais. Ó, substantivo comuns, ó, tá vendo? Comuns não se refere a seres do mesmo grupo. Então, o coletivo se refere a um conjunto de animais, coisas ou pessoas, mesmo estando no singular. Ou seja, a palavra está no singular, mas se refere a um grupo de coisas. Exemplo, substantivo coletivo acervo significa o quê? Obras de arte, tá vendo? Substantivo coletivo bando significa o quê? Aves. Substantivo coletivo molho, molho de pimenta, né? Também tem. Mas como substantivo coletivo, molho significa chaves, certo? Tem um molho de chaves, que a gente geralmente diz assim, rapaz, tem ali um mói de chaves, né? Mói de chaves. Mas a palavra mói, né? Não sei de onde foi que tiraram isso, mas foi do cearês, né? Vamos dizer assim, é um molho de chaves, beleza? E triênio, substantivo coletivo triênio, significa período de 3 anos, beleza? Vamos lá. Agora vamos, pessoal, para o gênero dos substantivos. Eles podem ser biformes, ele tem duas formas de escrever. Professor, o que é gênero do substantivo, meu amado e minha querida? Gênero quer dizer o sexo, né? Masculino ou feminino. Gênero masculino ou gênero feminino. Vamos dizer assim para ficar mais claro e mais didático. Beleza? Então ele tem duas formas de escrever o gênero biforme. Pode ser masculino, ó. Ele pode ser precedido pelo artigo O. Exemplo, o carro, o relógio, o gato, o homem, por aí vai. E pode ser feminino, e que ele pode ser precedido pelo artigo A. A gata, a mulher, a sabedoria, e por aí vai. Certo? Então, biforme, ele tem duas formas de ser escrito. Aquele substantivo. Quanto ao gênero, né? Se eu estou me referindo ao gênero masculino, então ele pode ser escrito de duas formas. Isso é o substantivo biforme. Por exemplo, aí, o homem, a mulher. Ó, eu posso escrever, se me referindo ao gênero masculino, o homem, e ao gênero feminino, a mulher. Entenderam? Então pode ser escrito de duas formas o substantivo aí, se referindo ao ser humano. Beleza? E temos também os substantivos uniformes, quanto ao gênero, certo?
uniforme, pessoal, é porque tem uma forma de escrever. O biforme tinha duas. O uniforme só tem uma. E aí eu tenho algumas categorias do substantivo uniforme. A primeira delas que nós vamos estudar é substantivo epiceno. O substantivo epiceno ele se refere a alguns animais. Aí para indicar o sexo desses animais, nós usamos as palavras macho ou fêmea. Exemplos: o tatu macho, olha aí, ó, o tatu fêmea. Tá vendo que nem o artigo muda, até o artigo é o mesmo. Porque o artigo está se referindo ao substantivo em si, tatu. Então, como o substantivo tatu ele é masculino, vamos dizer assim, o substantivo em si, solto, masculino, traz o artigo masculino. Ó, já para eu definir, para eu entender dentro de um contexto se ele é macho ou fêmea, aí eu coloco o epiceno, certo? É o substantivo epiceno, que eu tenho que colocar essa palavrinha, né, chave, macho ou fêmea, para definir o sexo. E aí tem a tartaruga, ó, o nome tartaruga é feminino, né, porque termina com A. E aí eu uso o artigo feminino a, mas me refiro ao macho, ó. A tartaruga macho, a tartaruga fêmea. Viu aí como é legal? Então isso é o epiceno. O epiceno você vai, dependendo da... Você vai definir com a palavrinha macho e fêmea, para indicar lá no contexto, você está escrevendo, se é macho ou fêmea. Você diz, a tartaruga afundou, vamos dizer assim, a tartaruga morreu na praia, um exemplo. Morreu não, né? Tartaruga nada muito, um exemplo. Na tartaruga nada muito. Aí vai ficar assim um vago, um vazio no contexto. Tartaruga o quê? Macho ou fêmea? Se você não definir macho ou fêmea, então o leitor do seu texto vai entender que você está se referindo aos dois gêneros. Tanto a tartaruga macho como a tartaruga fêmea nadam muito. Entendeu? Mas se você colocar só assim, a tartaruga produziu filhotes. Aí, opa, pelo contexto eu entendo que é a fêmea, né? Porque o macho não vai produzir. Mas aí você ficaria legal se você identificasse com o substantivo epiceno. Fêmea, a tartaruga fêmea produziu filhotes, né? Ela reproduz, por aí vai. Certo? Pessoal, outro substantivo uniforme é o sobrecomum. É uma forma só de você escrever o masculino e o feminino, mas você identifica aí, ó, com a mesma palavra você vai se referir aos dois gêneros. O nome já diz, ó, sobrecomum. A mesma palavra se refere aos dois gêneros. Por exemplo, quando você fala a criança, você está se referindo tanto à criança do sexo masculino quanto à criança do sexo feminino. Esse é o substantivo uniforme sobrecomum. Quando você utiliza a mesma palavra comum aos dois gêneros. Até o artigo é o mesmo, né? A criança, masculino e feminino, né? A testemunha, masculino e feminino. A pessoa, masculino e feminino. Aí você diz assim, não, professor, mas tem a palavra também, o testemunho. Beleza, meu anjo. Mas aí é um outro contexto. Quando eu falo assim, o testemunho, não estou falando do substantivo de pessoa, de gênero. Preste atenção no contexto. Nós estamos falando do gênero do substantivo, o sexo do substantivo. Se eu estou me referindo ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Fica a testemunha, a pessoa que é a testemunha do crime lá que aconteceu. Quando eu falo a testemunha deu o testemunho, ó, como é diferente. O testemunho não está se referindo ao gênero da pessoa que está falando. Está se referindo ao ato que ela praticou lá de testemunhar, não é assim? Então, preste atenção na diferença do contexto aí. Beleza? Por isso que eu falei, atenção no contexto, cuidado. Certo? E temos também o substantivo uniforme comum de dois gêneros. Ou seja, ele é comum aos dois gêneros. A mesma palavra vai ser comum aos dois gêneros, tanto para me referir ao masculino quanto ao feminino. Como é que eu vou saber se é o feminino ou o masculino? Pelo artigo. Certo? Por exemplo, o estudante. A estudante. Você observa que o substantivo não muda. Ó. Estudante, estudante. Como é que eu sei que eu estou falando para uma pessoa do sexo masculino? Aí é só eu colocar o ozinho antes, que é o artigo definido masculino. O estudante. E quando eu estou escrevendo a respeito de um estudante, mas do sexo feminino, coloco o artigo definido feminino. A estudante. E assim segue. Ó, o cliente, a cliente. O dentista, a dentista.
E é assim, pessoal, que nós definimos o substantivo comum de dois gêneros. Com relação ao gênero do substantivo, tem o substantivo uniforme, comum de dois gêneros. Uniforme porque tem uma só forma de escrever. Comum de dois gêneros é porque ele é comum aos dois gêneros. E para eu diferenciar os gêneros, se é masculino ou feminino, eu utilizo o artigo, certo? Masculino O ou feminino A. Tranquilo? Pessoal, o número do substantivo é bem simples. Tem singular e plural. Vou até colocar logo outro. Singular e plural. Qual a diferença? Singular indica uma só coisa. Plural indica mais de uma. É simples assim. Número, você já pensa em quantidade. Então, se tem um, singular. Mais de um, plural. Acabou. E aí tem vários exemplos que eu coloquei, né? Tem lá no livro também de vocês. Ó. Menino, casa, fogão, vendaval, papel, túnel, funil, réptil, farol, jovem, pólen, cidadão, pão, flor, chafariz, meio japonês, o lápis, o tórax. Aí preste atenção, pessoal, que quando vai para o plural, existem variações. Para você colocar um substantivo no plural, não é só colocar um S no final, não. Tem várias variações aí, então você tem que ficar atento com isso. Inclusive é uma das nossas atividades de casa para você fazer, certo? Mais na frente eu vou te dizer qual é. Desculpa aí. Aí aqueles mesmos substantivos que eu coloquei no singular, coloquei-os também no plural para você perceber as variações. Preste atenção, ó. Meninos, casas, fogões. Ó, não foi só colocar o S no final, fogão. Se for só colocar o S, ficava fogãos. Mas não é fogãos, é fogões. Aí vendaval, ó, vendavais, no plural. Papel, ó, no plural, papéis. Tá vendo as variações, tá percebendo? Então você tem que ficar atento com isso. Ei, professor, diga, como é que eu sei qual é a terminação no plural? É treino. Você tem que ler e escrever. Tem que ler e escrever. Tem que treinar, não tem jeito. Certo? E aí tem as regrinhas, né? Tudinha, mas você vai decorar essas regras tudinha. É mais fácil você fazer leitura e escrita, porque aí fica gravado na sua memória fotográfica. Beleza? Então vai lá, ó, papéis, túneis, funis. Você presta atenção que às vezes muda até a questão da acentuação. Ó. Papel não tem acento, mas quando vem para papéis, já tem um acento no E, porque aí já segue as regras de acentuação, né? De paroxítono acentuado com terminado em S, certo? Ó, papéis, certo? Papéis, entendeu? Então presta muita atenção nisso aí. A mudança também na acentuação. Ó. Répteis, ó, funis, répteis, faróis, ó, farol não tem acento, mas faróis já tem. Então é leitura e escrita, meu amigo, não tem como correr não. Jovens, pólens, tá vendo? Ó, o pólen tem acento, mas no plural já não tem, ó, pólens, cidadãos, pães, flores, chafarizes, meses, japoneses, ó, também não tem mais acento, né? Nem meses, nem japoneses. Os lápis e os tórax. Preste atenção nessas últimas duas, ó. O lápis, os lápis. Ó, o nome lápis não mudou. O que mudou foi o artigo que o precede, que precede o substantivo, certo? Então, muita atenção nisso. E tórax também, o tórax, os tórax. Beleza? Tem também, pessoal, com relação ao grau dos substantivos, né? O grau do substantivo tem o diminutivo analítico, que é formado em geral com a palavra pequeno ou uma palavra equivalente a pequeno. Exemplo, casa pequena, caixa ínfima, que quer dizer pequeno também, a palavra ínfima. Roupa minúscula, camisa diminuta, certo? Então, o que é o diminutivo analítico? Você vai deixar ele bem mais detalhado, né? Casa pequena, caixa ínfima, roupa minúscula, camisa diminuta. Agora, quando é o diminutivo sintético, você está sintetizando, juntando numa só palavra. O analítico, duas palavras para você colocar aquele substantivo no diminutivo. Pega o substantivo e outra palavra para dizer que essa palavra está no diminutivo, que esse substantivo está no diminutivo. Já o diminutivo sintético, você junta numa palavra só. Em geral, se forma com as terminações, né? Ó, inho ou inha, izinho ou zinha. Ó. Bebezinho, pardalzinho, belezinha, bonitinho e por aí vai, certo? Também nós temos o grau aumentativo, o analítico, a mesma ideia, pessoal. Se é analítico é porque ele está dando mais detalhes, então são duas palavras para
identificar que este substantivo está no aumentativo. Então você pode colocar a palavra grande ou equivalentes. Por exemplo, terreno grande, fazenda enorme, roupa imensa, saudade gigante. Tá entendendo? É como se essa palavrinha do analítico fosse um adjetivo, né? É um adjetivo. Ó, terreno é o substantivo. Agora, como é que eu vou trabalhar o aumentativo? Aí eu posso colocar de forma analítica ou sintética. Analítico, terreno grande. Eu preciso colocar outra palavra no aumentativo analítico. No sintético, eu aumento só as terminações. Ó. Por exemplo, terrenão. Pensa num terrenão, ó, colocaria a terminação ão, certo? Entenderam? Então essa é a diferença. Analítico, eu acrescento uma palavra. O sintético, eu junto numa palavra só o aumentativo, com as terminações, né? O exemplo do sintético, aumentativo sintético, ó, meninão, bonitona, bebezão e por aí vai. Certo, pessoal? E o nosso assunto de substantivo é esse, pessoal. As definições, a teoria e tal e coisa, né? Você vai para as atividades de casa agora. Professor, rapaz, eu não entendi não, substantivo. Meu anjo, é só você voltar e assistir o vídeo novamente, meu anjo. A parte que você não entendeu é muito simples. Por isso que a aula gravada é muito boa. Você volta e assiste de novo. Tranquilo e calmo, né? E a atividade de casa são duas, certo, pessoal? Eu quero que você vá lá no livro de gramática, página 39, 40 e 41. Você vai observar lá que tem algumas tabelas, certo? Página 39, vou até dizer aqui, ó. Página 39 tem uma tabela zona bem grande falando sobre os substantivos coletivos. Então você copia essa tabela zona todinha, dá quase a folha inteira, né? A página inteira. Beleza, para você treinar. Foi o que eu disse. Muitas coisas você vai ter que treinar, fazer a leitura e a escrita para saber como é que é escrito. Então, por isso que nós passamos as atividades de sala, de casa, dessa forma, porque é um exercício, é a forma como você vai fixar o conteúdo, certo? E vai aumentar o seu vocabulário com a escrita correta e a pronúncia também correta, beleza? Então você vai escrever no seu caderno, página 39, tem a tabela. Você vai fazer essa tabela todinha dos substantivos coletivos, faz o coletivo e o significado dele, certo? Na página 40 tem também uma tabelinha dos substantivos masculino e feminino com relação às terminações, né? Então você vai fazer também a tabelinha bem direitinho. E na página 41 também tem outra tabela com relação ao número do substantivo, que é singular e plural. Faz também aquela tabelinha, são 3 tabelas, beleza? Essa atividade de casa aí vai valer ponto para o mês de junho, viu? Já coloquei lá no meu controle, eu vou cobrar ela. Quando eu marcar a data para entregar as atividades de casa, eu vou cobrar essa atividade aqui também, vai valer ponto, certo? E a outra atividade de casa é você resolver as questões das páginas 42 a 47 do livro de gramática, beleza? Pessoal, nossa aula, infelizmente, acabou, né? Mas é assim mesmo, tudo que é bom também às vezes acaba. Então, um grande abraço a todos, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, né? Se Deus quiser. Tendo dúvidas, chama o papai aqui que ele esclarece se ele souber. Se não souber, ele vai pesquisar e aprender para poder ensinar. É assim que funciona a vida. Nós não somos sabedores de tudo, mas podemos aprender, né? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.